Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar sobre a cerca de arame. Como vocês viram aí no tema do vídeo, né? Cerca de arame. O que é uma cerca de arame, né, gente? Então vamos conversar um pouco sobre a cerca de arame que nós temos em nossa mente. Primeiramente quero agradecer a vocês, pedir que me ajude aí deixando o seu like, se puder compartilhar esse vídeo também eu agradeço, né? Quero dizer também de primeira mão, não sou muito bom de dialética, mas o que eu quero trazer para vocês é um conteúdo que possa te ajudar em alguma área. Eu acredito que o que eu estou falando aqui te ajudar pelo menos em uma vírgula, eu já vou estar realizado, tá bom, gente? Então olha só, eu anotei aqui no meu esboço alguns itens que nós vamos debater nesse vídeo. E se você se identificar, né, deixa aí nos comentários: isso acontece comigo, eu me identifico, eu consegui passar por isso, né? Então vamos lá. Cerca de arame, né? Vamos entender primeiramente a cerca de arame, né? A cerca de arame é feita para limitar acesso, demarcar um espaço e às vezes também aprisionar animais, né? A maior utilização dela, você aí que já passou por alguma fazenda, passou aí por algum sítio, vocês conseguem identificar uma cerca de arame, aquela, né? Eu não sei se esse é o termo certo, é arame farpado, que quando a pessoa ia passar ali, né, engatava o cabelo, engatava a camisa, engatava a calça, né? Eu quando era criança passei muito por isso, tanto passando pelo meio ou tentando subir por cima, né? Engatava a calça, rasgava, furava a pele da gente também, enfim. A cerca de arame tem esse objetivo: demarcar um espaço, né? Limitar acesso e aprisionar animais. Bom, vamos dar continuidade. É evidente que essa cerca foi construída por alguém em algum momento no tempo passado, né? Vocês precisam entender isso, esse conceito. Se a cerca existe é porque ela foi construída por alguém no tempo passado, né? Se a gente fosse falar de cerca presente é porque alguém estava construindo, né? Está construindo. Eu não vou dar aula de português porque eu sou péssimo em português, tá bom, gente? Eu já peço desculpa até a forma que eu falo, que às vezes eu falo meio atrapalhado. Então olha só, gente, pelo fato de ela ter sido construída no passado é porque ela já existe, né? Então, se tudo que existe é porque em um momento da sua vida foi construído, né? Eu quero que vocês prestem bem atenção que a gente vai encaixar os assuntos. Então olha só, gente, isso é um fato, ela já foi construída, tá? Mas o que precisamos entender é que a cerca, ela é diferente de um muro. A cerca é diferente de um muro. A cerca, ela é feita de arame, né? Tem um cercado que ele é feito de madeira, mas nós estamos falando de cerca de arame. A gente precisa entender que ela é diferente de um muro, né? O muro é uma construção de concreto e por muitas vezes tem a altura elevada, né? Vou citar um exemplo aqui: um muro de presídio. O muro de presídio é muito alto que a pessoa não consegue transpor ele, né? É uma questão de segurança aí. Mas a diferença entre o muro e a cerca de arame: o muro ele foi feito para ser intransponível, as cercas apenas para limitar acesso, né, aprisionar animais, né, alguns seres, e demarcar um espaço, né? No caso aí é um lote, um terreno, né? Às vezes a pessoa faz uma cerca para demarcar ali aquele espaço. Então a gente precisa entender apenas a diferença entre o muro e a cerca. O muro é uma construção de concreto que foi feita para ser intransponível, né? De repente você tem a sua casa morada e o muro é alto, né? Dependendo do muro, a pessoa não consegue transpor esse muro, né? E eu cito aqui o exemplo do muro de presídio, né? Que ele é muito alto mesmo. Então vamos lá, gente.
a gente precisa entender esses dois pontos aí, entre a diferença entre a cerca, entre o muro, né? Entendendo essa diferença, gente, a gente precisa entender também um conceito bem básico, que a cerca de arame, ela é simples e possível de você transpor ela. Como eu falei para vocês, a pessoa só precisa ter vontade e um pouco de inteligência básica para poder transpor, né, ultrapassar ou atravessar a cerca de arame, como eu já falei no início. Às vezes eu, quando era criança, passava por baixo, passava às vezes pelo meio, abria o arame e passava ali pelo meio, ou não, subia arame por arame para passar para o outro lado aí do terreno. Geralmente eu fazia isso quando eu ia pegar manga, goiaba, né, em lugares aí que não podia fazer isso, mas eu era criança, né? Eu acredito que a maioria aí que já passou por isso sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, gente. Então a gente identificou aí que a cerca, ela é possível, sim, é possível, ela limita o acesso, mas se você quiser você pode ultrapassar ela, né? Então eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu tô falando, que nós vamos casar esses assuntos e trazer para nós, né? Desculpa o barulho, tá, gente? Aqui, tô aqui no quarto da minha casa gravando esse vídeo e sempre tem barulho aqui, mas vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender agora, vamos trazer agora para nossa mente esse conceito de cerca. Todos nós, gente, todos nós, sem exceção, temos cercas mentais que nos limitam a fazer algo, a conquistar algo, a buscar algo, né? Vamos analisar uma cerca mental, porque em algumas áreas ou assuntos você não consegue avançar. Você precisa entender isso. Nós temos uma cerca mental, por quê? Porque em algumas áreas a gente não consegue avançar, não consegue ultrapassar, né? E a gente precisa entender também que essa cerca foi criada por alguém. Lembra que eu falei lá que a cerca só existe porque alguém criou, né? Então no nosso caso, gente, a nossa cerca mental, ela foi criada por alguém ou por algo durante a nossa trajetória de vida. Esse é um dos motivos que impedem de a gente avançar na vida, de a gente conquistar algo ou realizar um sonho, né? Tem muita gente que está limitada. Por quê? Porque existe uma cerca mental. Se você se identifica com esse conceito, você precisa entender que há uma cerca na sua mente. Existe uma cerca na sua mente. E que talvez você considere essa cerca um muro. Olha só, entendeu o que eu estou tentando explicar para vocês? Se você entendeu que você não consegue avançar, você tem uma limitação, essa limitação é uma cerca. Só que para você, na tua mente, essa cerca é um muro. E é um muro de concreto que você não consegue transpor ele. Então você precisa entender esse conceito para você conseguir resolvê-lo. Você precisa entender essa equação, né, para você conseguir chegar ao ponto de resolvê-lo. Vamos entender. Analise a sua vida. Analise a sua vida, né? Pontue seus objetivos. Coloque uma lista, né, dos seus objetivos. Aqueles mais altos, gente, aqueles mais altos, né? Os seus sonhos, o objetivo para realizar seus sonhos. Pontue aí, né? Do outro lado você vai colocar lá. Você tem que pontuar também do outro lado as dificuldades que você tem para conseguir resolvê-los, para conseguir conquistá-los, né? Pontue também as dificuldades que impedem de você realizar seus objetivos, né, em relação aos sonhos que você tem na vida. Pontue. Você pontuando isso, você vai entender. Agora sim, a gente vai chegar onde eu quero. Essas dificuldades que você pontuou são as suas cercas mentais.
São as cercas que te limitam de avançar. Poxa, eu quero realizar tanta coisa na minha vida, mas eu não consigo. Existem cercas te limitando de você alcançar, né, de você realizar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos. Na maior parte, gente, essas cercas, né, que causam o bloqueio mental, que te bloqueiam, que te limitam, você deixou que colocassem na sua mente, sem perceber ainda. Esse que é o detalhe, né? Na sua trajetória de vida, alguém chegou lá e te limitou, colocando uma cerca na sua mente, sem você perceber. E aí agora eu acredito que você está pensando, né? Eu tenho uma dificuldade, porque você está ligando a dificuldade ao momento, ou a pessoa, ou a situação. Então vamos lá. Isso aconteceu, ou está acontecendo, né, também, até hoje. Você pode entender que possa ser que alguém ou algo ou uma situação esteja construindo essa cerca na sua mente para impedir que você avance. Então, você entendendo isso, vamos agora identificar, né, essas cercas existentes na sua mente e fazer você entender que não é um muro. Entendendo isso, gente, vamos fazer então, né, vamos identificar essas cercas na sua mente, né, e a gente vai te mostrar, eu vou tentar te mostrar que essas cercas não são muros. De repente você está considerando que você não tem cerca nenhuma, tudo é muro. Não, gente, não é, não existe isso, não existe essa possibilidade. O ser humano foi dotado de capacidade de superação, de realização de sonhos. Eu acredito que Deus não ia criar a capacidade de um indivíduo sonhar sem poder realizar. Então é isso, tá, gente? Bota isso na mente. Então vamos lá. Vamos agora, como eu falei, vamos identificar essas cercas existentes na sua mente e fazer você entender que elas não são muros, né? Vamos lá para a primeira. Deixa eu só ajeitar aqui, que o telefone está bem em frente ao computador e eu não estou lendo o meu esboço. Tá. Vamos lá. A primeira cerca que você tem na sua mente, né, é a cerca familiar. É uma cerca que foi criada dentro da sua família. Alguém ditou uma regra ou um script de vida e você aceitou como verdade absoluta. Não consegue fazer algo diferente com medo de errar ou de decepcionar ou ser repreendido pela pessoa que ama, que admira, ou mesmo pela pessoa que impôs essa regra. Tá entendendo, gente? A primeira cerca que você tem na sua mente, se você se identificou agora, escreve aí embaixo, né? Primeira cerca, cerca familiar, alguém, um pai, um avô, né, mãe. Olha, você vai ter que viver assim. Eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Você não vai poder ser diferente disso, do que eu estou fazendo. Acontece, gente, na família, né? Tem pais que sonham que o filho vai ser jogador de futebol e aí limita ele a isso, só ser jogador de futebol. Ele não pode ser engenheiro, ele não pode ser médico, ele não pode ser um arquiteto. Por quê? Porque ele foi limitado, E aí, o que acontece? A criança vai crescendo com aquilo na mente e aí ela não consegue ver outro caminho a seguir. Outro caminho a ela decidir, eu não quero ser jogador de futebol, mas ela pensa nisso, ela quer ser um jogador de futebol para não decepcionar o pai, para não magoar, né? Acredita que tem o potencial também, né? Ela foi induzida a acreditar que tem esse potencial para ser um jogador de futebol. Acontece também com as mulheres, né? A mãe quer que a filha seja uma enfermeira, seja bailarina, seja uma cantora, né? Induz a criança a acreditar nesse potencial
por muitas das vezes também dá certo, tá, gente? Mas eu acredito assim que cada ser humano tem um livre-arbítrio e pode decidir o que quer para a vida, o que se sentir melhor, o que vai torná-la feliz, né? Então existe essa cerca da família, né? Vou só repetir aqui, gente, alguém ditou uma regra ou um script para sua vida, né? Aquilo que você deve seguir, e você aceitou ali como uma verdade absoluta. Não consegue fazer nada, algo diferente, não consegue seguir outro caminho, tomar outra decisão diferente, né? Tem medo de errar ou decepcionar, ou até mesmo ser repreendido pelaquela pessoa que impôs essa regra, né? A pessoa que às vezes você tem respeito, ama, tem consideração, e aí você tem esse medo. E às vezes quando você faz isso e erra, né, acontece isso também, erra, você fica com aquele peso, e é o bloqueio, né? Você tem dois tipos de bloqueio nessa situação: quando você deixa de fazer, ou quando você faz e dá errado. Você se limita, você fica limitado. Partir para mais um, tá, gente? Cerca cultural ou cerca do ambiente em que você foi criado. Significa o quê? Que você foi criado em um ambiente familiar na qual a tradição é passada de geração em geração, evitando assim que você siga caminhos diferentes ou acompanhar a evolução do tempo ou tecnologias, né? Essa tradição gerada de pai para filho, né, vem dos antepassados, elas te limitam a que você acompanhe a modernização que acompanha os tempos, a evolução dos tempos, até mesmo o uso de tecnologia. Apontam um motivo convincente nesse ambiente. Olha, eles explicam, eles falam, olha, você não pode fazer isso, não pode seguir nesse caminho, porque na nossa família ninguém fez isso, ninguém faz isso. Então isso aí é bem complicado, tá, gente? É bem complicado porque abrange muitas coisas, Só que isso aí, para o que a gente está falando aqui, é de cerca mental, aquilo que te limita. Mas a gente precisa entender, assim, vou citar um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. A minha avó, eu não estou dizendo que é só um exemplo que eu estou citando. Minha avó era católica, a minha mãe é católica e ela quer que eu seja católica. Então ela está explicando, olha, tem que seguir essa religião, porque assim assado. Ela traz algo convincente, né? E aí você não pode ser evangélico porque os evangélicos são contra os católicos, porque os católicos têm algo que eles fazem lá que não condiz com o que está escrito na palavra. Então é assim que funciona, né? Então o que acontece? Criou uma cerca, uma barreira. Isso eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Mas isso aí aplica em relacionamento, casamento, né? Principalmente relacionamento de pessoas de cores diferentes, raças diferentes, etnias diferentes, né? Muitas coisas estão relacionadas a essa cerca cultural ou do ambiente em que você foi criado. Então existe uma cerca, sim, que às vezes te impede de você crescer, conhecer, abrir a tua mente, porque eu acredito assim que a cultura, se você seguir ao pé da letra, ela te impede de absorver conhecimentos diferentes, absorver coisas que vão trazer crescimento para você. Então essa é a cerca cultural, tá, gente? Então a gente precisa entender que existe algo que pode bloquear o teu crescimento, realizar teus sonhos, né? Existe muita coisa, gente, mas é muita coisa que eu não vou falar aqui, que vai ficar muito grande. A questão da cerca cultural envolve muita coisa mesmo, gente. Eu não vou pular porque se eu for falar aqui, eu acho que até o canal é derrubado aí, que envolve muita coisa aí em padrão de cultura. Então vamos lá para mais uma, gente. A cerca criada pelos cônjuge ou filhos. Ah, mas a minha esposa pode criar uma cerca em mim, na minha mente, o meu marido pode causar uma cerca na minha mente, meus filhos? Sim, com certeza.
tudo aquilo que impede de você realizar seus sonhos é uma cerca que você precisa ultrapassá-la, né? A cerca do cônjuge ou dos filhos simplesmente é você abrir mão dos seus sonhos para viver exclusivamente para eles, né? Para os seus filhos e para o seu cônjuge, não entendendo que há como conciliar tais demandas administrando e organizando seus horários. Então existem muitas pessoas aí que tem essa cerca, né? Essa cerca que foi criada, né, às vezes involuntariamente pelo marido e pelos filhos, ou pela esposa e pelos filhos. Que aí você abre mão de realizar seus sonhos para criar seus filhos, viver para a esposa, viver para o marido. Você precisa entender que existe como você administrar isso sem desistir dos teus sonhos, né? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é só para que você entenda. Às vezes você deixou de realizar algo na sua vida porque você casou, teve filho, e aí você não quer deixar seu filho sozinho. É errado? Não é errado. O que nós estamos falando é das cercas que impedem você de avançar. Seu filho impede você avançar? Em parte sim, porque você pode muito bem administrar o teu horário. Se você está estudando, você parou de estudar por causa do filho, você pode pegar e mudar o horário do teu estudo, né? Pedir para alguém cuidar do seu filho, uma babá, uma creche, enquanto você estuda. Então precisa administrar apenas, que aí você vai entender que é possível sim você ultrapassar essa cerca mental, tá, gente? Então vamos lá para mais uma. A cerca, olha só, essa cerca ela é predominante, tá, gente, na maioria das pessoas. A cerca da baixa estima. Às vezes a pessoa deixou de realizar algo na vida porque tem baixa estima, não acredita em si próprio, né? Não consegue se posicionar como alguém capaz. A cerca da baixa estima, ela leva o cidadão, a pessoa, a isso, né? Ela não consegue se posicionar como alguém capaz. Sempre admira alguém por algum feito, alguma conquista ou uma atitude, ou até mesmo pela inteligência. Julga-se inferior a qualquer pessoa que possa apresentar um conhecimento além ou um bem que ela mesma não possui. Às vezes o teu vizinho tem um carro, você não tem, você já acha que o seu vizinho é superior a você porque tem um carro. Então, e essa pessoa ela não entende que ela também pode alcançar o mesmo patamar que essa pessoa através de esforços próprios, né? Se ela se esforçar, se ela dedicar, se ela persistir, ela também pode conseguir tudo aquilo que outra pessoa conseguiu e que ela admira. Tá entendendo, gente? Então a baixa estima é um problema muito grande, é uma cerca mental que te impede de avançar, te impede de seguir além. Você não acreditar no seu potencial, não acreditar que você também é capaz. É só seguir os mesmos passos que alguém que realizou alguma coisa fez. Se não fosse assim, não teria muita gente adquirindo aí sucesso, adquirindo bens, porque precisa apenas de esforço e dedicação, e você principalmente acreditar que você é capaz. Tá bom, gente? Então vamos lá para mais um, a falta de amor próprio. A cerca mental criada aí por muitas situações que leva você a perder o seu amor próprio, né? O amor próprio, gente, todo mundo aqui eu acho que já ouviu falar uma vez ou já parou para refletir sobre isso. É você amar a si mesmo. É você amar a si mesmo, é amar de todo o coração. Se você não amar a si mesmo, você vai amar outra pessoa. Se você é o ponto principal de amor, se você não amar a si mesmo, não tem como você amar outra pessoa, né? Então vamos lá, a falta de amor próprio, olha só, a pessoa não consegue se ver belo. Ela não consegue se ver belo ou bela. Ela acredita que o amor ele só pode ser gerado através da beleza ou da estética, né? Da aparência, né? Não entendem
olha só, gente. Olha só que interessante. Essas pessoas, elas não entendem que há vários tipos de beleza, né? A beleza de caráter, a beleza de educação, a beleza nos gestos, a beleza nas atitudes. E mesmo que a sua aparência não seja atrativa, gente, você pode mudar algumas coisas. Se a pessoa não for bela, ela pode mudar algumas coisas. Vestimenta, cabelo, tipo de cabelo, né? Os acessórios que podem ser utilizados. Gente, é só um detalhes. A beleza é só detalhes, gente. A partir do momento que você parar de se preocupar com a sua beleza, você vai ficar belo ou bela. Parar de se preocupar. Eu estou dizendo uma coisa totalmente diferente de cuidar. Eu não falei para deixar de cuidar, é parar de se preocupar. O cuidado e o zelo tem que ser constante. Você tem que estar sempre zelando pela sua aparência, né? Cuidando da sua aparência, mas você precisa parar de se preocupar. Será que hoje eu estou bonita? Hoje eu estou bonito? Será que isso aqui vai atrapalhar? Não, tem que parar com essa preocupação. Tem que cuidar apenas, né? E zelar. Então, como eu acabei de falar, você pode mudar algumas coisas que, somando o que eu mencionei, né, em relação ao caráter, educação, gesto, atitude, né, se você somar isso com o cuidado com a sua aparência, e você vai se tornar uma pessoa linda, né, linda tanto no interior como no exterior. Né, gente, eu vou abrir um parênteses aqui para essa cerca mental. Que não adianta você ser uma pessoa linda e maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, se você não tem educação, né? Do que adianta aquele cara ser bombado, ser malhado, né? Ter um rosto lá de galã de novela, sendo que é um cara que não tem educação nenhuma. É um cara que é porco, ceboso. Não adianta, gente. Não adianta a beleza sem esses outros itens que eu acabei de falar. De repente você é uma pessoa assim meio, né, como eu, assim, uma aparência meio mais ou menos e tal, mas você é uma pessoa educada, uma pessoa culta, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que dá atenção para as pessoas mais velhas, né, tem atitude para ajudar. Você traz uma beleza para si, você agrega um valor. Então você precisa tirar isso da tua mente, essa cerca que te limita. Geralmente é em relacionamentos, tá, gente? Você vê uma pessoa, aquela pessoa é muito bonita, eu sou feio, não tem como eu me aproximar dela. Então não pare. Igual as mulheres, eu não tenho bunda, eu não tenho peito, eu não tenho barriga. Eu tenho barriga, quer dizer, no caso. Eu não vou arrumar ninguém porque eu sou assim. Não, gente. Pare com isso, pare. A beleza, a aparência, ela é um detalhe. É um detalhe que pode ser modificado, tá, gente? Você pode utilizar de ferramentas que podem mudar o teu visual, mas a principal beleza são de dentro, em você. Ela tem que estar em você, ela tem que transparecer. Eu vou gravar um vídeo aqui falando de relacionamentos, tá, gente? E vou dar umas dicas aqui tanto para homens como para mulheres, mas vai ser mais para frente. A gente está falando de cercas mentais. Então você precisa eliminar essa cerca que te evita de você ter amor próprio, né? Você tem que se desapegar desses detalhes, tá bom, gente? Então essa são as cercas, algumas delas, não são todas, tá? Tem muitas cercas aí, tá, gente? Muitas cercas mesmo, mas eu pontuei aqui as principais com base na minha vida, né? E de algumas coisas que eu estudei aqui, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Identificar essas cercas, né? Saber que elas existem, identificá-las, e o que a gente vai fazer para transpor, né? Para passar essas cercas, atravessar essas cercas. A gente está falando de cerca mental, tá, gente? Não é a cerca que você vai, né? Quando você estiver andando num sítio, aí você vai entender o que eu tô falando. Você vai olhar aquela cerca e você vai entender o que eu tô falando. É como se estivesse na sua mente, né? Você tem um pasto, olha só, vamos fazer um exercício bem básico aí. Ainda não tá na parte dos exercícios, mas um exercício bem básico para você entender o que eu tô falando.
Você precisa adquirir informações, você precisa aprender, você precisa crescer. O crescimento só vem através do aprendizado, tá, gente? Da experiência. São duas coisas que estão juntas uma da outra. Não adianta você aprender algo se você não botar em prática e ter experiência. Às vezes você tem experiência, mas não aprendeu muita coisa, então a sua experiência não é ampliada. Então uma coisa tem que estar ligada à outra. Então vamos lá. Vamos supor que existe uma cerca na tua mente que impede de você entrar num pasto de conhecimento, para você aprender muito mais coisas. Então é isso, tá? Essa cerca te impede de você se alimentar de informações, tá bom? Então vamos fazer aqui um pequeno exercício para a gente transpor. Então o exercício já está no final, tá, gente? Já o final já é o exercício de como você transpor as cercas mentais que tem na sua mente. Primeiro, você tem que entender assim, ó, imagine você, a partir desse momento, através da palavra chamada decisão, né, vai formar na sua mente um alicate de aço. É aqueles alicates que corta arame, gente, aqueles alicates mesmo grandão, né, que corta o arame com facilidade. Então, na sua mente, através da palavra decisão, ela te dá posse desse alicate. Eu decidi, pronto, na minha mão apareceu o alicate, né? E com esse alicate, gente, você vai cortar as cercas que aparecerem na sua mente, né? Você vai cortar e entender, gente, que o caminho está livre. Você tomou decisão, o alicate apareceu na sua mão, você cortou e o caminho ficou livre, né? Aquilo que te bloqueava, aquilo que te limitava, não pode mais existir. Você tem que cortou. Então, dali você entendeu que você pode ultrapassar aquela barreira. É uma decisão. Hoje meus filhos não deixam eu fazer faculdade. Decidi, vou fazer faculdade, vou pegar meus filhos ali para contratar uma babá ou pedir para alguém cuidar para mim, minha mãe, minha irmã, meu irmão, assim desse jeito. Então, você abriu, você cortou essa cerca, então você já pode ultrapassar. 2. Segundo ponto desse exercício, né? Você precisa cortar todos os arames de uma forma que eles não possam ser reutilizados, né? Para ser reconstruída essa cerca. Então você vai picotear todos os arames. Ninguém vai poder mais fazer novamente essa cerca, né? Você tem que lembrar que essa cerca é única, não tem mais material para fazer ela. Quem construiu não tem mais capacidade de construir novamente. Então, cortou essa cerca com alicate através da decisão, picota todos os arames e vai ficar só aquelas varas, né? E ali, se a pessoa quiser, faz uma porteira, mas portão o arame não pode mais fazer. Terceiro ponto, fique atento para que não coloquem cercas em seu caminho. Aprenda a identificar e ignorar esse ponto quando surgir, né? Geralmente alguém ou algo, né, vai aparecer em sua vida para colocar uma cerca, para te limitar, para evitar que você prossiga. Então você tem que aprender a identificar esse momento. Não permita que alguém ou algo coloque, né? Você precisa lançar fora. Você tem que dizer na mente assim, não aceito, não quero. Vou continuar livre, meu caminho não vai ter cerca. Então, né, você continua. No momento que lançaram uma palavra de dizer assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você já elimina, né? É uma construção de cerca. Quando você vê uma palavra negativa sendo lançada para a tua vida que vai te limitar em algo, é uma cerca que está sendo construída. Então você precisa identificar esse momento e já negar ele. Não aceito, não quero, né? Não permita que alguém diga que você não pode ou que não é capaz de fazer aquilo que você quer fazer, né? Essa frase aí eu acho que é do Will Smith, naquele filme Em Busca da Felicidade, né? Se você já assistiu, eu deixo aqui também esse brinde aí, né? Esse adendo. Em Busca da Felicidade com Will Smith. É um filme muito bom para ser assistido para quem tá pensando em desistir com os problemas, desistir.
E final, gente, finalizando o vídeo, né? Ficou um pouquinho longo, mas quem quer transformação é dessa forma. Nunca pare de lutar pelos seus objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Se você fizer isso, você vai matar o seu eu interior. E consequentemente, você perderá o sentido de viver. Né, gente? Então a mensagem final, vou repetir aqui: nunca pare de lutar pelos seus objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Se você fizer isso, você vai matar o seu eu interior. E consequentemente você vai perder o sentido de viver. Tá bom, gente? Então, se você está passando por isso, comece a trabalhar isso na sua mente, né? E eu gosto sempre de falar assim: deixa um momento para meditação, medite sobre o que você está passando, mas sempre com foco na solução. Decisões, solução, tudo isso aí vai trazer resultado para você. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Então, um abraço a todos. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilha com quem está precisando ouvir essas palavras aí. Se você se identificou com alguma dessas cercas aí, escreve aí embaixo: já passei por isso, consegui vencer. Me fala para mim como você conseguiu quebrar essa cerca mental aí da sua vida. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.